Boa noite! Boa noite a você que está acompanhando a nossa live de hoje. Estamos no dia 10 de julho de 2020, uma sexta-feira novamente. Vamos apresentar aqui o TSKF Você, mais uma edição das nossas transmissões durante esse período de quarentena do ano de 2020, em que vamos entrar em contato com alguns dos nossos alunos queridos e para que eles possam dar seus depoimentos aqui, contar algumas histórias divertidas, falar sobre suas experiências com a TSKF, com os treinamentos, com os eventos e tudo aquilo que a gente promove. Então, se você está assistindo por um acaso a retransmissão dessa edição do TSKF Você, essa edição foi gravada no dia 10 de julho de 2020, uma sexta-feira, 20 horas. Para quem está aí ao vivo com a gente, boa noite, é um prazer termos vocês aqui participando conosco. A gente vai ter alguns entrevistados, já eu vou começar a chamá-los aqui para que possam participar conosco. A gente tem uma ordem aqui de participação que eles já receberam, né? E logo mais eles vão entrar aqui ao vivo com a gente. Aproveito para dizer para você que está aí assistindo que durante esse período de quarentena, que tudo indica em alguns locais está terminando, você tem várias opções de treinamento, entre elas o nosso caríssimo STD, incrível sistema de treinamento à distância, onde você pode consultar todas as nossas técnicas lá. Nós temos também nossas aulas online, que estão acontecendo em grupo em algumas unidades, e também a possibilidade de marcação de aulas individuais. Então fale com o seu instrutor, mestre, professor, e veja o que é mais adequado ao seu perfil, tá bom? Enquanto a gente está nesse período aí de quarentena, e a gente torce para que esteja no fim. Em algumas cidades já estamos caminhando para essa possibilidade de a gente poder ter aulas presenciais e até algumas coisinhas mais lá que a gente faz na academia, tá bom? Beleza? Agradeço então aí a presença de quem está chegando. Já a gente vai chamar aqui o nosso primeiro entrevistado. Lembrando que hoje, sexta-feira, dia 10 de julho, é o dia da pizza. Então espero que você, ao final dessa live, possa saborear uma incrível pizza. Pretendo fazer isso também, tá bom? Beleza? Deixa eu ver quem já está aqui assistindo. A gente dá o boa noite, depois começa a pedir para os convidados entrarem aqui para conversar com a gente. E aí quem está assistindo possa acompanhar. Antes de eu ler cada comentário aqui, peço que vocês curtam bastante. Sobe aquelas curtidas aí, aquelas carinhas de feliz, aquelas carinhas rindo, bonequinho de mãozinha de curtida. E aproveita para compartilhar. Vai lá e compartilha essa live aí nas mídias sociais que você tem, para que mais pessoas possam acompanhar os entrevistados dando suas experiências aí, seus depoimentos e contando até algumas coisas engraçadas. Beleza? Então vamos ver quem está aqui, ó. Agora sim eu vou falar o nome das pessoas que deram boa noite aqui. O mestre Danilo Cossenzo, boa noite, mestre Danilo. O Eric Kupti daqui, boa noite, Eric. O nosso caro Mantovani, e aí Mantovani, beleza? Como é que tá? O Maurício Feitosa, com a nossa hashtag aqui, TSKFLDota, boa noite. Quem mais? O Koshikene, aqui ó, boa noite, o Koshikene tá aqui. O nosso mestre Antônio, boa noite, mestre Antônio, participou de um incrível clipe aí, estamos divulgando nas redes sociais, que ele aparece aí fazendo coisas mirabolantes durante o clipe. O Ivan, com a nossa hashtag TSKFLDota, bem-vindo Ivan. Renata Andrade também aqui, hashtag TSKFLDota. A Clícia também, boa noite. O Nicolas, e aí, beleza? Professor Nicolas, lá de São Paulo. Vamos ver quem mais. Mestre Luiz, boa noite, mestre, tudo bem? Como é que estamos? Temos Maria Lindevani assistindo, boa noite, mandando boa noite também. O Yuri Laurentino mandando boa noite. Lilian Moura, Sônia Tanamoto, boa noite. Cláudio Rampazzo mandando boa noite aqui, é o Claudião. Luiz Gabriel, e aí, beleza? Carlos Rodrigues mandando boa noite. A Doroti, que já foi uma das entrevistadas, mandando também. Milena Barbosa mandando aqui boa noite, boa noite. Alexandre Fernandes, lá de São Paulo também. Dani Andrade. Viviane Moura mandando boa noite. A Dona Ivone. Roberto Garcia, boa noite. Buenas. Denise Moura aqui mandando boa noite.
É isso aí, Luiz Gabriel também. Vamos começar então? Então, a nossa proposta de transmissão aqui nesse formato é que a gente conversa com os alunos simultaneamente aqui durante a transmissão e eles vão respondendo algumas coisas aqui, algumas até engraçadas, para a gente ter esse formato aqui de talk show. Beleza? Então vamos lá. Nosso primeiro entrevistado do dia vai pedir a participação aqui, que é a Renata. Ela pode clicar aí na ferramenta e aí assim que aparecer o nome dela aqui pedindo a aprovação, ela é a primeira do dia. Logo mais nós temos 2 entrevistados de São Paulo. Pronto, apareceu aqui que ela pediu aprovação. Então, aprovar. Vamos ver, já já ela aparece aqui na tela. E aí começamos a nossa entrevista. Apareceu! Olá, boa noite, mestre. Bom, boa noite, beleza? gente. E Tudo aí, bom? tudo certo? Como estamos? Tudo bom. Beleza? Tudo bem, graças a Deus. Então, Esperando, a Renata né, Andrade, chegar. nossa aluna aqui da TSKF de Fortaleza, na TSKF Aldeota. Ela é formada em arquitetura e vou deixar que ela mesma se apresente aí, fale um pouquinho dela, um pouquinho do que ela faz. Ela estuda pra caramba, ela é uma pessoa animada, divertida. Ela vai falar um pouquinho dela aí pra gente, para quem não conhece poder saber quem é a Renata. Pode falar aí, Renata, um pouquinho de você. Eu sou Renata, eu sou muito nervosa, gente. O coração tá palpitando aqui, só de falar. Como o mestre falou, eu sou arquiteta, mas agora eu tô estudando para tentar um novo vestibular. É isso. É isso aí. A Renata já treina com a gente há quase 3 anos. Completou 3 anos? Não, né? 2 anos e meio já. É, Completa 3 anos no comecinho do ano que vem. É que esse ano é um ano que a gente perde um pouco as contas das coisas, né? Porque a gente está trancafiado em casa. Mas ela já tem mais de 2 anos de treino. Está aí fazendo diversas demonstrações e apresentações em eventos, em campeonatos. Inclusive nos campeonatos aqui em Fortaleza, um dos organizadores, um mestre muito conhecido, amigo nosso, falou que ela é a perigosa da TSKF, que ela entra e já ganha o campeonato, já na entrada. É isso aí. Então, bem-vinda aí à nossa transmissão, à nossa live. obrigada. Vou pedir para você contar para a gente um pouquinho, então, como é que foi, para o pessoal saber, a sua busca pelo Kung Fu. Você estava procurando uma atividade física, você estava procurando Kung Fu em específico. Como é que foi esse encontro entre você e a nossa escola? O que você achava que ia acontecer quando você começasse a treinar? Qual que era a sua expectativa? Mestre, assim, eu sempre fui apaixonada pela cultura oriental, né? Mas eu era muito mais assim, eu sou muito mais ligada com o Japão. Mas uma coisa que sempre me apaixonou na China foram as artes marciais chinesas, que eu acho assim muito fluido, eu acho assim muito bonito. E eu quis conhecer mais do Kung Fu. Eu procurei aqui em Fortaleza vários locais que, que tem o Kung Fu na grade, né? Inclusive muita academia assim de malhar mesmo. E assim, uma das minhas idas para a loja da minha avó, que fica ali pela Aldeota também, eu sempre passava assim em frente da placa, assim, lá para 2016, que foi a época que a TSKF entrou. Isso. Sendo que eu passava em frente, eu nunca tinha coragem de ligar, sabe aquele negócio que você fica estagnado, assim, não vou ligar, não sei o quê. E quem me encorajou mais foi a minha mãe. Tipo, vai, liga, você sempre quis fazer isso. Aí eu, ok. Aí um belo dia eu liguei, né? Mas eu liguei no dia que vocês não estavam abertos de manhã. Então eu liguei, tocou, ninguém atendeu, deixei por isso, sabe? Depois eu ligo. Aí eu tava tomando banho e do nada me retornaram. Meu Deus, me retornaram, vou ligar de volta. E assim, o que eu esperava, a minha expectativa era mais ou menos assim, a mesma coisa que a maioria do pessoal eles têm, né? Tipo, eu vou para treinar uma luta e é isso aí, eu vou lá para dar os murros, extravasar, mas acabou que foi altamente diferente do que eu estava pensando que era. Eu tive assim uma melhora assim no meu estilo de vida, eu tive uma melhora como pessoa em relação a horário, a várias coisas. Então, foi até muito melhor do que eu achava que ia ser. Isso aí. Então, foi um pouco diferente no sentido positivo sobre as suas expectativas, o que você encontrou lá com a gente. Legal. Sim, senhor. E aí,
Agora conta pra gente alguma coisa que depois que você começou a treinar, o que te surpreendeu? O que você achou de diferente? Qual foi o elemento, um ou mais elementos que possam ter te surpreendido no dia a dia da academia, na escola, nos eventos, enfim. Pode contar pra gente aí o que você acha. O que mais me surpreendeu foi isso, foi a filosofia por trás da arte marcial. Tem toda uma filosofia, porque a gente vai na expectativa de fazer a mesma coisa que tem na TV, que é dar pancadaria, meter a porrada loucamente, mas a gente aprende que não é assim, que exige disciplina, existe respeito com o próximo, com seus superiores, com seus mestres. Então, tipo, é uma coisa assim que eu achava que eu ia ter, assim, como se fosse algo na TV. E é isso. E também a questão do atendimento, que o pessoal sempre fala, é um atendimento impecável, é uma coisa assim de outro mundo. A educação, com que vocês tratam a gente, mestre, assim, como é que eu posso dizer? O respeito não só com os alunos, mas com quem está fora da academia também. Quem está atrás sei lá, de alguma coisa, você sempre está lá para atender essas pessoas. Aí eu fico muito contente e orgulhosa. É isso aí. Obrigado a parte que nos toca aí. A gente espera sempre fazer o possível para deixar os alunos felizes, né? Agora conta pra gente algum momento, pode ser um ou mais, que você classifique como marcante desde que você treina com a gente. Alguma coisa que você participou, fez, que não precisa ser ainda a parte das histórias engraçadas, que a gente vai chegar nessa parte que todo mundo gosta, mas um fato ou um evento marcante para você. Bem, acho que um dos primeiros foi o baque do mestre Gabriel visitar a academia, porque eu era faixa branca e eu não estava preparado para isso. Aí, tipo, eu estava naquele sentimento, mas gente, já? E o senhor tinha até colocado, acho que ele que foi atrás de ver como é que eu estava cumprimentando, e ele foi me corrigir, eu me tremendo todinha. Aí foi muito marcante para mim. E também teve a questão dos graduados, né? Tipo, quando eu entrei, eu já tomei logo um susto, porque já teve uma pessoa, né, que todo mundo sabe quem é o maravilhoso da academia, que chegou lá, olha, Renata, tudo bem? Deixa eu lhe ajudar aqui. E eu já fiquei, meu Deus, quem é essa pessoa? E eles sempre são muito humildes na hora de ajudar, assim, os faixas menos graduados. Eu acho isso, assim, muito, que me marcou muito. E, além disso, são tantos. Teve os campeonatos, as apresentações. Os eventos, né? Os eventos, que eu sempre fico muito nervosa na hora de apresentar, mas era o que eu sempre estava dizendo nas lives dos mestres, né? Que a gente vai tentando perder esse medo, vai dando a cara a tapa, né? Para tentar. E também, acho que um dos que mais marcou também foi a cerimônia dos faixas pretas, que eu tive a honra de participar dos primeiros faixas pretas da TSKF LDO. Então, que você foi uma ajudante, uma das ajudantes lá para a gente fazer o nosso evento com todo aquele ritual, né, que ele requer. A gente fez e a Renata foi uma das ajudantes aqui na hora dos 2 primeiros faixas pretas receberem a graduação. Isso aí. Obrigado, inclusive, da participação lá naquele dia. Foi importante. E foi engraçado. Todo mundo ficou feliz aquele dia. Agora sim, agora você pode contar pra gente aí um ou mais fatos que você tenha vivenciado ou que tenha visto acontecer, ou que tenha acontecido com você, que são os fatos engraçados e divertidos aí na sua história da academia. Essa é a parte que mais fica subindo carinha aí de feliz, curtida, coraçãozinho, porque o pessoal sabe que nessa hora vem coisa engraçada pra gente saber. Conta aí pra gente. Eu separei 2. O primeiro foi um que eu já contei até em live, escrevendo, né, pra Doroti, se eu não me engano. Isso. E nos rolamentos, que eu fui rolar no feto, meu Deus, eu me taquei na parede, todo mundo olhando, acho que caiu alguma arma, ou eu me embolei em cima de um Linchenquan. Foi terrível, fiquei com dor de cabeça o resto dos dias. E também teve um dia que eu já era faixa laranja. E eu já estava aprendendo os Linchenquans, né, os básicos. E eu estava no básico 4. E um graduado lá da academia, que todo mundo já deve saber quem é, foi me ajudar. Eu pedi ajuda
Por favor, você pode me ajudar? É assim, é o básico 4? Ele, é desse jeito. E quando ele foi fazer, foi bem na hora que um dos elos se desfez e o Lenchenko foi direto no espelho. Então, todo mundo parou, olhou assim, meu Deus, foi... E a única coisa que passava na minha cabeça, mestre, era, ainda bem que não fui eu. Inclusive esse dia do rolamento eu estava lá por perto, né? Eu vi você confrontando a parede com o rolamento do feto. Terrível. E aí sempre tem essa, né, por perto, quando a gente está manuseando algum equipamento, a gente fica naquela expectativa de que o espelho saia vivo, ele exista ao final daquele treinamento. Principalmente também, mestre, na hora de fazer o bastão, que lá na nossa TSKF o teto é um pouco baixo, né? Então eu sempre vou bem com medo de Para bater não nos arrancar um lugares. pedaço da academia, né? Acabou que a gente sempre arranca, né? Tem mordida de todo mundo lá. Eu acabo recolhendo os pedacinhos de academia depois e a gente pinta de volta. É isso aí. Vamos ver então, já que você é pop aqui, tem muita gente mandando curtida e assistindo. Vamos ver quais são os recados que o pessoal mandou aqui. São tantos que eu nem sei se a gente vai conseguir ler todos. Eu vou ler aqui os mais importantes. Tem o boa noite da Aline Cristina, lá de BH, e do Luiz Sérgio Saraiva, da hashtag TSKF tá ainda, Ana Paula Damori, deixa eu ver quem mais, Dani Andrade está assistindo, a Denise Moura mandou para você, linda, a Patrícia Rodrigues também mandou coraçãozinho, o Maurício mandou boa noite aqui, a perigosa do Kung Fu, Dani Andrade falou que é topíssima, o Ivan falou que se garante, exemplo, o Yuri também mandou o Renato dele aqui, não sabia, ia ser a Renata, a Clícia mandando aqui, maravilhosa, todo mundo na hashtag aqui, o Yuri também, perigosa do Kung Fu, a Isabel Melo mandando aqui, boa noite família TSKF, o Ivan, quando você falou que é sua mãe que te incentivou, ele falou, mãe sabe das coisas, tá vendo? Dona Ivone aí participando ativamente. A Clícia falou fatos marcantes da Tenta, porque ela já estava de olho no que ia ser falado aqui. Vanessa Moura mandando massa, Renata. Kelly Rodrigues mandando quase. É isso aí, ó. A Clícia falando, será que estou vivendo ou apenas esperando os fatos engraçados? Ela já estava de olho aqui na história que a gente ia contar. Olha, Lilian mandando parabéns, minha sobrinha. O Maurício falou que fazer aula com a Renata é sempre um fato marcante. E aí, a Vanessa Moura aqui também falou, ó, coisa fofa. O Ivan falou, they see me rolling. A Antônia Ivone falou, meu orgulho aqui, ó, Viviane Moura. O mestre Antônio falando, quem nunca pensou, ainda bem que não fui eu, atire a primeira pedra. Sempre acontece isso, né? Isso aí, ó. Osmar Chimabuco mandando parabéns. Luiz Gabriel falando aqui, parabéns, meu amor, tá vendo? Participando aqui da live também. Denise Moura falando, Renata arrasa no Kung Fu. Beleza. Então essa foi a participação. Vou abrir aqui para você deixar o seu recado final a todos, já agradecendo a sua participação aqui na live, na transmissão como entrevistada, uma das alunas mais divertidas aí da TSKF ADO, todo mundo gosta quando ela vem para a aula, se diverte. Obrigada. E ela é importante porque ela participa de todas as nossas façanhas aí, todos os eventos que a gente faz, a Renata sempre está participando com a gente, então agradeço. E deixo aí para você dar o seu boa noite para o pessoal, à vontade. Bom, mas primeiro eu queria agradecer ao senhor por ter me convidado a vir aqui contar as nossas histórias e queria agradecer a todo mundo que está assistindo, aos mestres, ao mestre Gabriel e também aos alunos, né, também que mesmo a gente não se conhecendo, tipo, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Minas, a gente ter esse momento de pandemia para todo mundo meio que se conhecer mais foi muito importante também nas lives. E dizer também para a gente ter perseverança, né? Para a gente não desistir das coisas facilmente, porque hoje em dia o pessoal assim passa 5 meses parado e tudo, aí na hora de voltar não tem aquela instigação mais. Mas é assim, é aquilo que o senhor sempre fala no dia dos exames, que a gente está em constante cima e baixo. Então, se a nossa vida fosse aquela retidão, nunca ia ser assim, uma coisa uau. Então,
a gente pode estar para baixo agora, mas que a gente vai voltar para cima, a gente vai. Então vamos que vamos. É isso aí, superando os obstáculos. Obrigado aí da participação. Isso mesmo. Boa noite. Obrigada, E até as próximas aulas online, quem sabe já presenciais daqui a alguns dias. Ah, se Deus quiser. Obrigada, mestre. Muito obrigada. Valeu. Boa noite. Tchau. Isso aí então foi a participação da Renata. Ela vai desconectar agora aqui vou ficar sozinho aqui na tela conversando com vocês um pouquinho, até que apareça o nosso próximo convidado. Sempre lembrando que se por algum motivo vocês que estão acompanhando ao vivo, se por um acaso o Facebook derrubar e a nossa transmissão às vezes cai, você pode aguardar um pouquinho que a gente vai começar uma nova, tá bom? Em alguns momentos aconteceu isso em outras edições, e se a transmissão cair, a gente começa outra com o mesmo nome logo em seguida, beleza? Agora vamos para o nosso próximo convidado, depois que a Renata já deu o depoimento dela aí, contou as histórias engraçadas. Agora nós temos um convidado mirim, convidado kids, vai ser o Matheus, que vai aparecer aqui na tela, olha, ele já até pediu aqui para participar, eu vou aprovar, e daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente, dividindo a tela. Já já a gente pode conversar com ele. Apareceu aí o Matheus, e aí, beleza? Se ajeitar aqui que a gente está em dois. E a Leila, são dois. A Leila é a mãe do Matheus, eles vão se apresentar já já. Eu vou só dar essa prévia aqui. Eu estudei com a Leila recentemente, entre 1998 e 2001, foi ontem, né? A gente fez faculdade de jornalismo juntos, tanto ela quanto o marido dela, que é o pai do Matheus, que é o Anderson. E aí, de repente, o Matheus se viu fazendo Kung Fu, e aí ele já está avançando aí em várias faixas, ele vai contar um pouquinho, então podem falar um pouquinho de vocês aí sobre a apresentação, o que o Matheus faz, que ano que ele está na escola. Ele já está velho, né? Já está com mais de 7 anos. Conta aí pra gente, Matheus, como é que foi? Eu sou o Matheus, eu tenho 9 anos, eu faço Kung Fu na TSKF Casa Verde, em São Paulo, e eu tô no 4º ano. Isso, quanto tempo você faz Kung Fu? Quase 2 anos. Isso, quase 2 anos fazendo Kung Fu. Quase 2 anos já? Quase 3. Quase 2. Daqui a um mês fazem 2 anos. Quase 2. É isso aí. Você faz com o mestre... Chegou aí a minha pergunta para você? Se der, eu pergunto de novo. Cortou. Cortou um pouquinho. Eu falei que você treina com um mestre bem loucão, assim, um mestre bem divertido, que é o mestre Antônio, que é conhecido como o homem mais forte da TSKF, sabia? Eu não sabia disso. Ele é forte, ele fica na hora de descanso ele fica fazendo flexão, não fica? Você não vê ele fazendo um monte de flexão toda hora? É assim que ele se diverte lá. Fazendo flexão, quando ele está descansando, ele faz flexão? Eu nunca vi. Mestre Antônio é demais, né, Matheus? Verdade. Com certeza, É isso um aí, presente essa aí pra é gente. uma opinião unânime. Todo mundo gosta dele. É isso aí. Vamos lá, então vamos contar um pouquinho aqui do Matheus. Quando o Matheus começou a treinar, como que foi, Matheus? Conta aí pra gente. Você estava querendo fazer uma atividade física ou você já queria fazer Kung Fu? Porque, assim, toda hora, todo dia que a gente voltava, assim, da padaria de algum lugar, a gente passava, assim, Kung Fu. E falando, mãe, eu quero fazer, por favor, por favor. E eu sempre pedia. Aí, quando eu tive 5 anos, eu fui fazer uma aula teste. E ela achou que não era a hora ainda, porque eu ainda era muito pequeno. Então, aí eu fiquei... Aí ela tinha pedido, que esporte você vai fazer? Falando, Kung Fu, é Kung Fu, eu quero fazer Kung Fu. Aí, quando eu tinha uns 7 anos, ela falou, vai fazer Kung Fu. Aí eu gritei de alegria. Porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, uma coisa que eu sempre me apaixonei por desse esporte. É o que você já queria, né? Você já estava pedindo, né?
Eu já tava pedindo. Ele que trocou tudo pelo Kung Fu. Matheus, quer fazer futebol? Não, quero fazer Kung Fu. Quer Quer fazer iniciação esportiva na escola? Ele ainda Você já tinha escolhido, fez né? um tempo, né? Aí eu falava, tá, Matheus, mas depois a gente faz Kung Fu. O que você quer fazer agora? Vamos fazer natação? Tá bom, eu vou fazer natação, mas depois eu vou fazer Kung Fu. E assim foi, né? E ele insistiu muito mesmo para poder fazer, era uma coisa que partiu dele, né? Ele se interessou, ele quis conhecer a academia. E mesmo na época, quando ele foi fazer aula teste, e ele acabou não entrando naquela época, né? Porque eu realmente achei que ele era muito pequeno. E ainda assim ele passava e falava, essa aqui é minha escola de Kung Fu, essa aqui é minha escola de Kung Fu. Ele tinha só ido numa aula teste. E ele já falava que, né, filho? E já falando que, esse aqui eu já estudo ali. Eu faço aula ali, ele já tinha incorporado, entendeu? Foi praticamente a antevisão do fato. Ele já via a escola e já falava, aqui é a minha escola, o que eu vou fazer? Isso. E aí teve uma hora que não teve mais jeito, né? Aí a gente falou, bom, então tá, vai, é isso que você quer? Então vamos fazer, né, Matheus? E aí, como é que foi? Como é que está sendo, né? Como é que você achava que ia ser? Ó? Conta pra gente o que você achava que ia acontecer quando você entrasse lá no Kung Fu. Como você achava que ia ser a aula? Eu achava que eu ia fazer, não é uma coisa ensaiada. Eu achei que, vai lá dar uma porrada aí, é isso aí. Eu não achava que tinha que ensaiar alguma coisa, você treinar o movimento. Eu achei que era imprevisto, entendeu? Chegava lá e batia? Chegava lá e batia no saco de pancada. Você ia ter que se virar. Você achava que ia ser assim? Sim. Mas quando eu cheguei, eu falei, tem que treinar o movimento. Mas eu falei, desse jeito. Boa noite, pessoal. Estamos tentando retomar aqui a parte 2 do TSKF Você de hoje, dia 10 de julho de 2020, dia da pizza. Como eu disse nas outras tentativas aqui, espero que você possa desfrutar aí de uma bela pizza no final aí dessa transmissão também, para comemorar o dia da pizza. A gente estava falando com o Matheus e tinha mais de 50 pessoas conectadas. Vamos ver se ele aparece aqui novamente, para podermos concluir a parte dele. Também temos outro entrevistado hoje, rapidamente. Então já o pessoal está voltando rápido aqui, já está quase batendo nos 20. Vamos ver se aparece aqui o Matheus. Assim que ele aparecer, eu vou chamar ele aqui para a gente concluir. Estava divertido, apareceu aqui o nome dele. Vamos tentar conectar. Quem sabe ele aparece aqui dividindo a tela comigo e a gente... Aí apareceu, não é que deu certo? Aí, Matheus, a gente persevera, no Kung Fu é assim, falou que não dá, que não tem como, aí que a gente fica tentando. Eu falei, nem que eu tenha que pegar o avião até lá em São Paulo, e apareceu do lado dele, assim, fazendo a entrevista, a gente ia fazer. É isso aí. Bom, será que a gente lembra? Será que a gente lembra o que a gente estava falando? Vamos ver se a memória de Kung Fu é boa. Começa de novo. Você estava contando aí que que aconteceu de legal aí, alguma coisa que foi muito legal para você que tem acontecido nesse período, desde que você começou a treinar. Conta aí. Pode ser mais de uma coisa, tá? Não precisa ser só uma, mas tem que ser aquele negócio marcante, assim, que aconteceu com vocês. Fala, nossa, vou lembrar disso para a vida inteira. Sim. A primeiro foi que eu fui em treino aberto lá no Ibirapuera. Foi muito legal, eu amei. E tinha pessoas de várias academias, então eu senti um sentimento bom. E o segundo foi que eu tava pensando em parar o Kung Fu, porque, pra eu praticar outros esportes, porque eu achei que não ia dar tempo, porque eu queria praticar tudo. Então, aí quando eu fui lá pra tentar cancelar a matrícula, pra ver se eu ia ou se eu não ia cancelar, aí eu falei com o Antônio, eu falei com umas pessoas que estavam lá fazendo aula e depois a aula acabou delas, e aí eles começaram a falar e, foi uma coisa super marcante pra mim, entendeu? Legal, né? Então você recebeu um apoio imediato lá. Foi. E aí, é isso aí. E o mestre Antônio falou umas coisas para você, umas coisas divertidas lá, e você viu que ali era o seu lugar.
Aí sim. Campeonato também, uma campeonato. Você participou de uns campeonatos doidos aí, né? Como é que foi lá? Sim. Foi no primeiro que eu participei, eu tava com muito medo, porque, sabe, aquela plateia toda. Então deu um pouquinho de medo, mas eu falei, eu vou e eu vou conseguir. Aí eu fiz e eu consegui ganhar. Aí. Mostra sua medalha pra ele. Mostra aí os resultados pra gente ver. Olha aí, ó. Medalha do cara, tá vendo? Foi lá, participou do campeonato, se apresentou na frente daquele montão de gente na arquibancada assistindo e ganhou ainda. Aí, que beleza. E aí, o que você fez lá no campeonato? Você lembra? No primeiro, que foi do Paulista, eu fiz toy chain. E no Interestados, eu fiz tanto em primeira e segunda parte. Olha só, até aí lá, sim. porque eu ainda era faixa verde. Por enquanto. Daqui a pouco você já sabe tudo. É isso aí. E aí, mas agora me conta alguma coisa que tenha sido engraçado, assim, que aconteceu na academia, um fato, se não precisar revelar nomes das pessoas, se não precisar, mas se você quiser, pode contar alguma coisa que aconteceu que você riu até o outro dia. Conta aí pra nós. Esse eu vou deixar minha mãe pra falar. Na verdade, não aconteceu na academia, né? Mas aconteceu quando ele começou a fazer Kung Fu. Hoje a gente dá risada, hoje a gente acha engraçado, mas eu fiquei bem preocupada na época. Porque o Matheus estudando um né? Ele tem aula de ensino religioso e ele sempre foi um bom aluno, sempre prestou muita atenção, sempre tirou boas notas. Então, o primeiro e o segundo trimestre, né? Ele veio com nota 10 de ensino religioso. Legal. Quando chegou o terceiro trimestre, nota 8. Falei, mas estranho, porque assim, ensino religioso não tem prova, não tem trabalho, é mais a participação na aula, a questão do comportamento, né? Eu falei, eu vou ter que conversar com o professor. Não que 8 seja uma nota ruim, mas pra gente... Mas não é o padrão Matheus, né? 8, exatamente. Ele poder melhorar, né? Então, aí eu fui conversar com o professor, e o professor falou, olha, Leila, ele é ótimo aluno, ele participa e tudo mais, mas assim, eu não sei se ele está fazendo alguma luta, alguma coisa, porque ele fica em pé na minha aula, fazendo uns movimentos, assim, o tempo todo. Porque eu tava muito ansioso. Ele estava muito, assim, eufórico, né, de começar o Kung Fu. Ele fazia Kung Fu durante a aula o tempo todo. Depois a professora dele também me chamou para conversar, né, para justamente falar que ele realmente ficava em pé e que ele ficava fazendo Kung Fu e que ele queria ficar mostrando para os amigos, né. Então, assim, na época eu fiquei bem preocupada, porque eu falei, gente, ele não vai dar conta de conciliar tudo, né. Aí eu conversei bastante com ele, né, que ele tem que entender, que ele tem que separar, ele podia fazer no horário do recreio, na hora da entrada, mas durante a aula ele teria que estar prestando atenção, né. Na época eu fui conversar com o Antônio, né, com o mestre Antônio também, para ele ajudar, né, conversar com o Matheus, explicar, e aí o Matheus entendeu. O Matheus é um rapazinho super consciente, né, e ele entendeu que realmente não dava para ser assim, né, mas ele já tirou nota baixa, né, baixa, entre aspas, por causa não era o do padrão Kung Fu. Matheus. É isso aí. Pois é. O que acontece, Matheus, é que assim, a gente fica com esses movimentos voando na nossa cabeça, e aí, na hora que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que prestar atenção. Mas tem hora que você tá parado, que você não tá fazendo nada. Então, esse pessoal que tá assistindo aqui, que faz Kung Fu, o mestre Antônio sabe disso, o mestre Danilo, os outros mestres aí, até o mestre Gabriel, depois que ter acontecido com ele, se você tá, por exemplo, parado na fila do banco, aí você vê um praticante do Kung Fu igual a gente assim, daqui a pouco o cara tá assim, ó. Tá lembrando os movimentos, entendeu? Mas naquela hora pode, tá? Mas na hora da aula, é a hora que a gente tem que estar prestando atenção nas coisas. Senão a gente também tá trabalhando ali, fazendo alguma coisa e depois para. Né? Então, esses movimentos ficam voando na nossa cabeça, é engraçado. Mas é isso aí, ainda bem que você compreendeu aí essa parte da concentração, tá trabalhando mais essa etapa aí. Agora eu vou deixar em aberto aqui para vocês, o Matheus e a Leila, poderem dar o boa noite aí à vontade, que tem milhares de recados aí, o pessoal escreveu tanto recado aqui para ele, que eu vou deixar para ler os recadinhos aqui depois que ele der o boa noite. Pode ficar à vontade aí, vocês.
Quer falar primeiro? Falou o quê? Deixa a mamãe falar, então. Tá, Bom, fala você. assim, na verdade, obrigada até pela oportunidade, né, do Matheus estar participando dessa live. Eu queria dizer que o Matheus é muito feliz fazendo Kung Fu, né? E eu sou uma mãe muito feliz por ele fazer Kung Fu. Eu acho que ele é muito bem recebido na academia. O pessoal da Casa Verde, assim, respeita muito ele como praticante, né? Independente do tamanho dele, da idade. Ele é sempre menorzinho ali, chega nos exames, né? Aquele monte de gente alta, aquele monte de homem, né? E ele pequenininho, mas assim, o que a gente mais vê é que ele é respeitado, né? Independente do tamanho, independente da idade, né? Todo mundo respeita, e eu gosto muito do pessoal da academia, a união das pessoas. Todo mundo se trata ali como família, né? Eu acho que isso é o mais importante. É importante uma criança estar praticando esporte, sem dúvida. A criança precisa praticar um esporte. Eu acho que o Kung Fu ajuda muito nessa questão do desenvolvimento dele motor, no desenvolvimento mental. Eu acho que ajuda muito para a autoestima dele, né? Concentração. Ele já é um rapazinho assim, bem concentrado, ele é bem focado nas coisas, né? Mas eu acho que o principal é essa união, né? Ele fazer parte, ele pertencer a um grupo. Aquele grupo de pessoas, né? Exatamente. E um grupo que traz muitas coisas boas. As referências dele estão sendo muito boas, né? Então, eu acho que é isso que me deixa mais feliz, né? Acho que agora você pode falar você. Tá. O que você... Eu posso falar da aplicação? Pode falar Tá. da aplicação. É porque na minha academia tem uns caras bem altos. Ele se chama Márcio. Abração aí. Ele é faixa vermelha, antes era roxa. E ele é bem alto. Então, quando eu tô fazendo a aplicação com ele, dá muita dó. Porque ele abaixa tanto, deve dar uma baita dor nas costas. Tá vendo? Ele quer respeitam, ficar, exatamente, quer ficar no mesmo nível ali para poder encaixar as aplicações com você. Na verdade, você está até ajudando o Márcio a conseguir raciocinar e pensar na inteligência espacial, em se adequar aos movimentos, adequar aos adversários. Então, ele está te ajudando e você está ajudando ele também a desenvolver esse aspecto, tá vendo? É sempre uma via de mão dupla aí. Sim. É isso aí. Então, obrigado aí da participação. Um abraço pro pessoal na da Casa verdade, Verde. É isso aí. Na verdade, a gente que agradece por tê-lo como aluno aí nas nossas unidades, na unidade da Casa Verde, que é uma unidade que sempre foi muito animada, porque sempre contou com a presença do excelente mestre Antônio. Falei até no começo da transmissão que ele participou de um videoclipe que foi divulgado hoje aí, fazendo coisas incríveis lá. Quem não assistiu, depois assiste, está divulgado em todas as nossas redes sociais. Então, obrigado aí a participação da Leila e do Matheus. Assim que a gente desconectar, antes do próximo, eu vou ler alguns recadinhos, tá? E você continua acompanhando a transmissão, que eu vou ler alguns recadinhos que escreveram aqui para você, tá bom? Beleza? Sim. Obrigado aí da participação. Obrigada. Valeu, até mais. Obrigado, Matheus. Obrigado, Leila. E ao Anderson Obrigada. também. Tchau, tchau. Valeu. Aquele X, né? É isso aí, então essa foi a participação. Conseguimos concluir a entrevista aqui com o Matheus, depois de cair várias vezes a nossa transmissão. Mas beleza, essa aqui é a segunda parte da entrevista dele, que é a parte que ele contou algumas coisas engraçadas. Vamos ver alguns recados aqui que tivemos para ele, antes de chamar o nosso último convidado da noite. A gente está até se estendendo aqui, em razão da falha. Recado aqui, deixa eu ver de quem. De Patrícia Rodrigues, pedindo a volta do Matheus, Isabel Melo, Ana Paula D'Amore, a Renata Andrade, que já falou com a gente hoje. Quem mais está falando aqui? Milena Cristina, Patrícia Rodrigues novamente, a Renata também, o Maurício, todo mundo falando bem-vindo de volta aqui à transmissão. É isso aí, ó. Para o Matheus também falou a Dani Bunharo, deve ser assim que fala. Depois, se eu estiver errado, você me corrige aí. Eu acho que é Bunharo ou Bunharo, tá bom? Kelly Rodrigues falando que o Matheus é muito bom. Patrícia Rodrigues falando que o Matheus está derrubando toda a internet. Elaine Garcia falando que ele é muito fofinho. A Isabel Mello falando que o fofurômetro estava estourando quando ele estava dando o depoimento dele aqui. Isabela Tille também falando aqui que foi super marcante. A Renata falando que é uma criança fofa.
A Laura está assistindo o Matheus, é muito bom. Paulo Roberto falando, Matheus de volta. Aí, ó, Isabela Tille falando, ele ficou nervoso, mas arrasou. Provavelmente ela está falando do campeonato, que ele estava contando que foi lá e ganhou o campeonato. Beleza. Aí, Garoto de Ouro, aqui a Dani, Isabela Tille, medalha gigante. Então, são muitos recados aqui. O Matheus, sem dúvida, é pop, porque muita gente aqui mandou recado, ó. Nem dá tempo de ler todos. Tem tanto recado aqui, ó, que depois é mais fácil cada um olhar lá na live, para a gente já poder passar para o nosso próximo convidado. Nosso próximo convidado é o Koshikene, Rodrigo Koshikene. Vou pedir para ele fazer o procedimento aqui de pedir a participação. Assim que ele pedir, a gente começa com o Koshikene. Vamos ver. Daqui a pouco vai aparecer aqui olha, ó, o pessoal falando do Matheus aqui ainda, Osmar Shimabukuro. É assim que fala o nome dele. Olha, o Anderson Rodrigues falando do filho dele aqui, que o Matheus derrubou a internet com um golpe, é isso mesmo? O mestre Antônio aqui também, em algum lugar ele tinha falado aqui. Aqui, ó. Mestre Antônio falando que ele é muito dedicado. Ele é uma alegria ter ele nos treinos aqui, criança. Vamos ver aqui, ó. Koshikene pediu a participação. Vamos ver se a gente consegue fazer a parte final aqui da nossa transmissão. Ele está sendo adicionado. Vamos ver. Então, estamos aqui no dia 20 de julho, aguardando a entrada do Koshikene. Apareceu o Koshikene. Boa noite. Koshikene na área aí. Quem não conhece, ele vai se apresentar já, mas o Koshikene é famoso também, não só pelos treinos, que ele há muitos anos está com a gente, treinando aí com a família TSKF, então, não só pelos treinos de Kung Fu e também de Tai Chi Chuan, mas também pela profissão dele, que ele é um dos profissionais mais dedicados do mundo. O Koshikene, ele trabalha até altas horas da madrugada aí, que ele é um engenheiro. Eu vou pedir para ele fazer a apresentação dele, pode falar à vontade aí para o pessoal que não te conhece, e para quem te conhece também, ter o prazer aí do seu depoimento, da sua participação com a gente. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos, mestres, Garcia, que me convidou. Bom, meu nome é Rodrigo, então tem gente que nem sabe o meu nome. No começo era até estranho para o pessoal da academia. Rodrigo Koshikene, também em algumas academias o pessoal também me chama de Koshi, né, que é para simplificar um pouco o caminho. Bom, como o mestre Garcia falou, eu sou engenheiro civil, tenho uma empresa de construção, trabalho à beça aqui, tanto é que eu estou no escritório, então eu dei uma pausa aqui para participar da entrevista, e é normalmente daqui que também assisto as lives aí da TSKF. É isso aí. Então, o homem trabalha tanto que até na hora de fazer a live ele está no escritório, tá vendo? Se ele não estivesse no escritório, ele ia estar dando essa entrevista, esse depoimento de uma obra, diretamente de alguma obra aí, ou construindo ou destruindo alguma coisa, né, Koshikene? Diz aí. Com certeza. É isso aí. Vamos voltar bastante no tempo, que o Koshikene já está na TSKF há quanto? 15 anos, né? Mais ou menos? 15 anos. 15 anos que ele está com a gente. Ó. E aí, eu vou perguntar para ele uma coisa, vamos lá do fundo do baú. Conta para nós aí como é que foi, o que você achava que ia acontecer, como é que você achava que ia ser, quando você encontrou a academia. Você estava procurando a TSKF em específico, você estava procurando uma atividade física em geral, e quando você decidiu fazer, o que você achava que ia acontecer, como você achava que ia ser as aulas? Conta aí pra gente, por gentileza. Bom, foi bem curioso, porque desde criança, né, eu sempre quis fazer uma arte marcial, mas meus pais nunca me colocaram numa arte marcial, não sei exatamente porquê, talvez uma preocupação com se machucar ou até se tornar um pouco violento, né, alguma coisa assim, o que hoje, né, assim, é muito claro que é muito o contrário disso, né, você ajuda até a criança a ter mais controle, mais disciplina, esse tipo de coisa. Mas eu sempre quis fazer e nunca tive essa oportunidade. E com 30 anos que surgiu essa oportunidade. Eu tinha um amigo que eu fazia aulas de inglês com ele, e aí no final de uma aula ele falou que ele iria
ele iria iria passar na academia, que é lá no Tucuruvi, né, que é a minha academia de origem. E aí eu falei, eu quero ir também, né? Quero ir também e tal. Ele falou, então tá bom, vamos lá. E aí eu fui, fiz a aula experimental nesse dia. E quando ele fazendo a aula, quando ele olha para o lado, eu já estou ali na salinha, sendo entrevistado. E quando ele saiu da aula, eu já era o próximo aluno, né? Um novo faixa branca da academia. Então, entrei de sopetão, matriculado e nesses 15 anos, desde então, fazendo Kung Fu. É isso aí. É isso aí. Então, o Coach Kenny aí, com longa história aí na trajetória da TSKF, vai poder contar bastante coisa importante aí pra gente, bastante coisa interessante. Antes disso, vamos só relembrar agora uma outra coisa da sua memória, algo que tenha te surpreendido. Então, é uma coisa mais imediata aí a esses primeiros anos. O que te surpreendeu depois que você começou a treinar? Que você falou, nossa, esse lugar aqui realmente achei interessante, alguma coisa, não esperava que fosse assim. Conta aí pra gente, por favor, alguma coisa que tenha superado as suas expectativas. Bom, primeiramente a questão de organização e profissionalismo da academia, né? Normalmente esses lugares, né, tem muito lugar que é desorganizado e o fato de ser bem organizado, né, e de como as coisas são tratadas. Eu sou uma pessoa metódica, né, disciplinada, então o ambiente me fez bem, porque tinha tudo a ver comigo. E tem uma coisa muito importante, né, como é tratado o Kung Fu dentro da TSKF, é tratado dentro de uma realidade de cada um. Então, dentro de uma sala de aula tem criança, tem adolescentes, né, e tem gente mais velha também, e com todo tipo de condicionamento. No meu caso, até que, só para vocês terem ideia do tão bom era o meu condicionamento, que naquele pedaço do aquecimento que manda correr no mesmo lugar, esse tipo de coisa, no final dessa parte, né, de saltando de lado, eu já estava com a língua de fora. Então, assim, olha só, tinha que ser um lugar que respeitasse como que eu estava naquele momento. E essa coisa de adequar a realidade de cada um sempre foi constante. E uma coisa engraçada que o mestre até fala bastante, é uma frase que eu uso e eu entendo que é uma frase muito verdadeira, tanto para o Kung Fu também como para outras coisas na vida, que ele fala o seguinte, que o Kung Fu é aquilo que você deseja que seja para você. Então, assim, para mim, naquele momento, o Kung Fu era uma coisa, e aí, lógico, com o passar dos anos, foi se transformando, né? E isso foi muito bom para mim. Não só o Kung Fu nos molda, né? Como você também pode moldar a prática e os ensinamentos àquilo que você deseja ou até mesmo aquilo que você precisa, né? Então, acho que é nessa linha aí a sua explicação da superação das expectativas com o que a academia merece. É isso mesmo? É isso aí. Não sei se ele já respondeu, travou um pouquinho, mas agora voltou. Beleza. Vamos passar para o próximo tema, então, que aqui, com essa longa trajetória aí de 15 anos, provavelmente você vai ter umas coisas para contar. Então, vou falar para você contar um ou dois aí momentos marcantes, coisas que tenham sido muito marcantes durante esse período aí de 15 anos já com a gente. 15 anos realmente aconteceu muita coisa, né? Então, eu vou citar alguns e só porque eu fiquei até pensando, né, o que seria muito marcante, mas são tantas coisas que não dá para também deixar de fora. Então, assim, entre os fatos marcantes aí da trajetória, desde participar, né, KF, quando eu falo participar, não só como atleta, mas sim na organização, na arbitragem, até no carregar
Os tatames, ringue, os né? caixotes de ringue. Tatames, caixotes, preparar as áreas, né? E com uma coisa assim meio de engenheiro, né? Eu já olhava, já queria medir, já queria deixar tudo de forma organizada, né? Também, assim, muitas apresentações que eu já fiz. Apresentações dentro da academia, apresentações em alguns lugares externos, abertura do campeonato da TRSQF, que é muito emocionante também. Também participei de algumas apresentações, então aniversários de algumas unidades, então São Bernardo, do Tucuruvi. Para mim foi especial demais, porque assim, eu já não estava treinando nessa unidade, eu estava em outra unidade, e como é a minha unidade de origem, ser convidado para uma apresentação de 10 anos, realmente foi muito emocionante, muito incrível, muito importante, foi muito significante para mim. Também participei de uns eventos, teve um evento, entre os eventos, né, da TSKF, um que me marcou, foram os eventos que ocorreram no Matsud Plaza, então um lugar que eu nunca tinha entrado, super elegante, e eu tive a oportunidade de também, então aquilo foi um negócio para mim incrível. Mas acho que talvez o momento mais marcante dessa trajetória foi a cerimônia, né, da faixa preta. Na cerimônia, por mais engraçado, né, na cerimônia você já sabe o resultado, mas eu estava mais nervoso do que do próprio exame, né? O exame eu fiquei treinando depois da matéria completa, tudo treinadinho. Eu ainda fiquei treinando alguns meses, porque eu queria que realmente eu pudesse fazer um bom exame, né? Até mesmo porque eu falo assim que é diferente você... não adianta você ter uma faixa preta, mas sim ser faixa preta. Então, para mim, era muito importante fazer um exame de nível, né? De alto nível. Então, assim, eu estava muito tempo treinando. Para cerimônia não, né? Vai para cerimônia e é surpresa. Foi muito emocionante. É isso aí. Então, o Koshikene contando aqui que ele ficou mais nervoso com a cerimônia da faixa preta do que com o próprio exame de faixa. Realmente porque ali é surpresa, né? Então, tem um convidado, seu convidado vendo você receber a faixa. Então, legal aí ele destacar esse momento marcante. A nossa etapa final aqui é para você contar alguma coisa divertida ou engraçada que você tenha vivido, né? Ou presenciado. Lembrando que nessa etapa sempre tem aquela opção de não revelar quais são os envolvidos, né? Você pode só, para não comprometer as pessoas, você pode só contar o fato. Então fica a seu critério aí, se for comprometedor, não precisa falar o nome das pessoas, tá bom? Conta aí alguma coisa que tenha sido engraçado. Não vai ter problema contar o nome da pessoa, porque os dois fatos que eu vou contar ocorreram comigo. Então, o primeiro foi, eu me lembro assim, foi um exame muito marcante, que foi o exame da faixa verde, que na hora que eu estava fazendo a matéria do... logo no primeiro giro, né, quando eu fui dar o primeiro passo, né, andando, o bastão bateu na minha perna e saiu rolando assim no tatame. E assim, eu me joguei no tatame para pegar, só que o tatame, o bastão continuou rolando. Então eu comecei a engatinhar para chegar no bastão. E o mais engraçado é que, apesar de tudo isso, eu consegui alcançar o bastão e continuar como se nada tivesse acontecido. Isso até hoje eu não sei como que eu consegui. Mas, assim, ver aquele bastão rolando e você engateando, e a cada tentativa de pegar o bastão você não conseguia e teria que ir para o próximo, realmente devia ter sido uma cena bem ridícula para assistir. E engraçado, né, que eu digo, engraçado deve ter sido para os outros, né? Porque em duas situações, por alguma brincadeira, ou enfim, uma delas foi inclusive em homenagem para o mestre Antônio. Imagina que eu fui fazer flexão no meio da obra, né? Então teve uma das vezes que eu estava com as mãos e os pés em cima de latas de tinta, que eu queria fazer fora do chão. E em duas ocasiões eu fiz flexões no meio da obra e o pessoal ficou meio sem entender nada. Mas eu acho que foi bem legal.
porque, como você falou no começo, né, se eu não tivesse no escritório, estaria na obra, então as flexões até na obra acontecem também. É isso aí. Eu lembro, o pessoal se juntou aí, se comunicou para mandar vídeos para o mestre Antônio fazendo flexões de braço em situações distintas, né? Eu até mandei também um vídeo nessa época fazendo... O pessoal sabe que eu não sou muito fã de tomar água, eu gosto de refrigerante, né? Sou viciado em refrigerante. Então eu fiz umas flexões com uns fardos de coca, né? De PET, de Coca-Cola, nas costas, fiz a flexão e mandei também lá pro vídeo do mestre Antônio. Foi divertido mesmo isso aí. Então, vou deixar em aberto aí para a gente finalizar, antes de eu ler os recadinhos aqui para você se despedir com uma mensagem à vontade para falar para o pessoal que está assistindo, ou até mesmo o pessoal que vai assistir depois essa transmissão aqui do dia 10 de julho de 2020, que tem muita gente que assiste depois da reapresentação. Então, Koshikene, agradeço aí a sua participação, foi divertido, prazer recebê-lo aqui nessa transmissão. E aí deixa seu recado aí para quem você desejar. Bom, primeiro, quero agradecer ao mestre Gabriel, né, porque a TSKF trouxe grandes oportunidades e ensinamentos para mim, e que eles são utilizados, inclusive, fora dos tatames, né, fora dos tatames. Agradecer aos mestres, né, a você, Garcia, por ter me convidado, é uma grande honra poder participar de mais um evento da TSKF, né, isso para mim é muito importante. E eu acho que um recado que eu tenho que deixar é que a gente tem que perseverar, sempre, né, sempre, né, um momento agora, é um momento que requer isso, né, eu, apesar de muito tempo na TSKF, eu não fico atrás, eu estou atrás do Kung Fu como vida, né, como estilo de vida, como saúde, né, como bem-estar, e principalmente aproveitar o caminho, né, não é só chegar lá, então falei, cheguei na faixa preta, ou cheguei em tal lugar, então pronto. Mas aí você chega, olha no lugar e fala, pronto, é só isso, e agora, o que eu vou continuar? Então, aproveite também o caminho e, com certeza, aproveitando bem o caminho, os objetivos também vão aparecendo, vão mudando, e você tem novos objetivos, novas alegrias e novas conquistas, né, para se conseguir. É isso aí. Bonitas palavras aí, belas palavras do Koshikene, agradeço a participação. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Assim que ele desconectar, eu vou ler alguns recadinhos aqui que mandaram para você, tá bom? Eu vou ficar sozinho aqui na tela. Valeu, tá, obrigado. Bom. Foi o Koshikene aí com a gente. Valeu, obrigado aí. A gente pode falar isso aí com certeza, que são tantos recados que nem dá tempo de ler todos. Tem gente aqui falando, o Ivan, 15 anos, não acredita que é 15 anos, o Yuri também. O mestre Antônio falando que até hoje ele tem um internacional que o Koshikene montou quando a gente montava lá as áreas, né? Então, ele sempre contribui aí pela trajetória aqui, ó, Luiz Sérgio mandando, a Clícia, a Renata falando da maldição da faixa verde, né? Que o exame sempre tem alguma coisa. Elaine para vencer sempre. Maurício, muito recado aqui sendo enviado, depois é enviado aqui. Depois a gente vai entrar lá e dar uma olhada. Para encerrar, a gente passou um pouquinho do tempo, porque a nossa transmissão tinha sido abruptamente cortada aí, né, durante o Facebook, e a gente voltou. Os recados finais é para quem está na quarentena aí, ou terminando a quarentena, logo mais, a gente tem essa esperança. Ainda tem um tempinho aí para você aproveitar e fazer algumas aulas online. Então, pode ser pelo STD, pode ser nas aulas que as unidades da TSKF estão promovendo em grupo, por aplicativos como Zoom, Webex, entre outros, ou direto com o seu professor, aulas particulares, tem várias opções. Então, espero que todos possam aproveitar. Agradeço aí mais uma vez ao nosso mestre Gabriel, fundador da escola, que sempre permite que a gente faça essas doideiras aí com a participação de muita gente aí, dos alunos, dos demais mestres que estão acompanhando.
mais uma vez ressaltando que essa live no dia 10 de julho é o dia da pizza, então eu espero que todos possam desfrutar de uma pizza aí, aproveitar uma bela pizza. Eu que tenho o nome de Tartaruga Ninja, né, Rafael? Então, minha comida favorita é pizza, então vai ser o cardápio de hoje. E na próxima segunda-feira, que a gente não podia deixar de falar, é o Dia Mundial do Rock. Então, todo mundo sabe que é um estilo de vida, né? Então, está passando aqui na sua live um Axl Rose, tá bom? Aí, ó. E segunda-feira é mais uma vez Dia Mundial do Rock. Então, você comemore comigo. Eu vou encerrar a live aqui no estilo rock and roll. Obrigado da participação de todo mundo que assistiu. E na próxima, a gente se encontra aí em alguma outra transmissão, dentre tantas que a TSKF tem feito aí para os alunos, tá bom? Obrigado, valeu, um abraço a todos. Vejo vocês nas próximas transmissões. Até mais!